O Brasil pode se tornar o país com mais mortes no mundo por coronavírus em 30 dias. E em meio à crise, o país fechou 1,4 milhão de postos de trabalho. Eu sou Lívia Zanolini e essa é a sua dose de notícias desta segunda-feira. Antes de começar as notícias de hoje, peço para você curtir esse vídeo, compartilhar com quem você quiser e puder e também se inscrever aqui no meu canal. Bom, o ministro da Educação mal chegou ao governo e já tem uma crise daquelas para contornar. Depois que a Universidade da Alemanha disse que ele não concluiu o pós-doutorado por lá, a posse de Carlos Decotelli, que estava marcada para essa terça-feira, foi adiada, revelou o colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo. A possível fraude no currículo está sendo analisada pela ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. E tem crise instalada em outros setores também. Em mais um capítulo do estranhamento entre procuradores da Lava Jato e Procuradoria-Geral da República, a Corregedoria do Ministério Público Federal abriu uma sindicância nesta segunda-feira para apurar a visita da subprocuradora-geral Lindora Araújo à sede da operação em Curitiba, na semana passada, em que ela teria solicitado o compartilhamento de dados da Força Tarefa com a PGR. Depois disso, 3 procuradores da Força Tarefa pediram demissão. Segundo o Correio Brasiliense, procuradores de Curitiba veem essa investida como uma tentativa de prejudicar o Sérgio Moro, que esteve à frente da operação durante 4 anos. No Twitter, o procurador Deltan Delagnol defendeu que procuradores que trabalham na Lava Jato têm os mesmos direitos, deveres e proteções dos demais membros do Ministério Público para assegurar um trabalho independente. Em nota, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que a Lava Jato não é um instrumento autônomo do Ministério Público Federal e não pode ser utilizada como instrumento de aparelhamento. Crise no MEC, no Judiciário e também na economia. Segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil está em recessão desde o primeiro trimestre deste ano. Esse levantamento foi divulgado hoje. Segundo o Ministério da Economia, desde março, a crise do coronavírus fechou 1,4 milhão de vagas de emprego formais no país. Só nos 3 primeiros meses deste ano, segundo o IBGE, o PIB recuou 1,5% em comparação com o último trimestre do ano passado. O segundo semestre deve ter recuo de quase 10% no indicador, segundo projeções de mercado. Sobre a Covid-19, a partir desta segunda-feira, planos de saúde são obrigados a cobrir testes sorológicos da doença, que são aqueles exames que detectam presença de anticorpos no organismo. E falando em coronavírus, eu vou te relembrar, vou trazer aqui de novo para você uma projeção sobre a qual eu falei no Dose de Notícias há algumas semanas. É um modelo matemático que é muito utilizado pela Casa Branca nos Estados Unidos, que apontou que se não houver uma mudança no enfrentamento à doença aqui no Brasil, os brasileiros podem ultrapassar os norte-americanos em número de mortos em 29 de julho, ou seja, daqui a exatamente um mês. Nesse dia, o Brasil teria 137.500 mortos e os Estados Unidos 137 mil. Nesta segunda-feira, os Estados Unidos registraram mais de 127 mil mortes e o Brasil ultrapassou as 57.700 mortes, segundo o consórcio de imprensa. E não dá para deixar de mencionar, gente, a subnotificação. Segundo o portal Covid-19 Brasil, até o dia 10 de maio, enquanto os Estados Unidos realizaram quase 27 mil testes de coronavírus a cada 1 milhão de habitantes, o Brasil não chegou a 1.600 testes aplicados na mesma proporção. É exatamente por isso que alguns especialistas, muitos deles, para falar a verdade, defendem que o Brasil já teria ultrapassado os Estados Unidos, pelo menos em número de casos confirmados. Mas, afinal de contas, quem é o culpado por esse avanço acelerado da doença aqui no Brasil? Seria o governo federal, na figura do presidente Jair Bolsonaro, internacionalmente conhecido como um dos mais expressivos negacionistas da pandemia? Ou seriam os governos estaduais que, empoderados pelo Supremo Tribunal Federal, seguem avançando em seus planos de flexibilização? Apesar de o país ainda não ter atingido o pico da doença,
Ou seria parte da população a culpada por abusar da redução das restrições de circulação e não adotar as medidas necessárias de prevenção para evitar novas ondas de contaminação? A verdade é que não existe só um culpado. Enquanto tivermos um chefe de Estado que não respeita as mais básicas medidas de proteção, como usar máscara e evitar aglomerações, enquanto houver governos estaduais que, pressionados, flexibilizam medidas de restrição precocemente e muitas vezes sem uma estrutura adequada para a fiscalização dos abusos, enquanto existir governadores que se aproveitam do decreto de calamidade pública para desviar recursos que poderiam salvar vidas ameaçadas pelo coronavírus, enquanto testemunharmos autoridades públicas que gastam tempo e energia transformando o debate público em disputas políticas, em vez de unirem forças para diminuir os impactos da crise, e enquanto existir pessoas que negligenciam a própria responsabilidade no enfrentamento à pandemia, não há como determinar um culpado. Todos estes deverão ser responsabilizados e quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Fim do Dose de Notícias de hoje, mas antes de me despedir, eu quero dizer que aqui no canal, independentemente do mês do orgulho LGBT, tá quase no fim, aqui a gente sempre defende e levanta a bandeira da diversidade, tá bom? E se você gostou do conteúdo de hoje e dos outros conteúdos que a gente sempre traz aqui, peço para curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder e se inscrever aqui no meu canal. E até o próximo vídeo com mais notícias para você.